Ok, amigos, muita paz para todos. Espero em Deus que vocês estejam bem, estejam com saúde, que possamos fazer um trabalho de aos amigos espirituais, a Deus, ao Mestre Jesus, que possamos falar do seu Evangelho com clareza e responsabilidade. Antes, porém, como tudo, vamos pedir ao Pai Celestial que nos abençoe. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, trabalhadores de todas as casas, te pedimos nesse instante, Mestre amado, tem misericórdia de nós, misericórdia de todos os que estão passando por essas provas e expiações, todos que tiveram que apartar-se fisicamente dos seus parentes, amigos, seres diletos de seus corações. Que possam, Senhor, ser agraciados pela esperança de que daqui a pouco todos nós estaremos reunidos na verdadeira casa, que é a casa espiritual. A mesma a verdadeira família, que é a família universal. Fortalece, Senhor, esses espíritos, para que os que estejam partindo possam chegar esperançosos de uma vida melhor no além, e os que ficaram, que possam resignar-se na esperança e na certeza de que logo, logo, todos nós estaremos juntos, porque somos um só rebanho de um só pastor. Assim seja. Bem, meus irmãos, hoje, nós vamos falar sobre algo bem importante e pouco valorizado entre nós nos últimos tempos. Não vamos dizer não valorizado, mas pelo menos confundido, por algumas pessoas, que é a amizade. Então, vamos trabalhar um texto de Emmanuel que vai falar sobre a amizade de uma forma que talvez a gente ainda não tenha pensado. Começamos assim: a amizade é maravilhosa porque é livre. Os amigos são aqueles espíritos que são colocados em nosso caminho, espíritos encarnados e desencarnados, desencarnados e encarnados, que somam força conosco, São aqueles espíritos que cruzam muitas vezes o nosso caminho. Alguns permanecem por mais tempo e outros são mais rápidos, Passam de forma mais rápida em nossa vida, mas mesmo com a passagem rápida deixam marcas, marcas profundas. Então é sobre isto que nós vamos conversar hoje. Então, a amizade é maravilhosa porque é livre. O que é algo livre? É algo sem amarras, sem estereótipos, sem limitações, sem estruturas que limitam os movimentos. Então, a verdadeira amizade é aquela que respeita e valoriza as limitações de cada um. Então, vamos lá ver o que é que Emmanuel vai nos dizer. A mensagem que nós vamos trabalhar hoje está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, Amizade e Compreensão. É a mensagem de número 121. E logo no título, ou abaixo do título, Emmanuel sempre traz um versículo dos evangelhos do Mestre Jesus e depois ele discorre, sobre esse versículo. E aí ele coloca assim: com leite vos criei,
e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Que é que Paulo, nas primeiras Coríntios, capítulo 3, versículo 2, né? Os Coríntios são cartas que Paulo enviou às comunidades que ele fundava. Então, nós sabemos que Paulo foi um dos maiores, se não maior divulgador, com certeza, da época do cristianismo, o maior divulgador da doutrina do Evangelho do Mestre Jesus. Foi o maior divulgador. Então, ele desbravou, né? Ele foi aos gentios, que são as pessoas, ou eram as pessoas que desconheciam até o Deus único, né? Eles não acreditavam, acreditavam em vários deuses, né? Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, Paulo foi aos gentios, foi até essas pessoas que precisavam de tudo, precisavam de toda a base, precisavam de tudo, tudo mesmo. E quando ele diz assim, não, com leite vos criei e não com manjar, manjar já era o alimento sólido, certo? E nós sabemos que todas as crianças, né, os recém-nascidos, eles precisam tomar o que? Leite. Eles precisam ser alimentados com água, né, e leite. Alguns médicos, né, ainda pediatras recomendam que nos primeiros meses o bebê não beba nem água, beba só o leite materno. Então ele diz, ó, vos criei com leite e não com manjar, porque ainda não podieis, não, aquela comunidade, né, ainda não poderia se alimentar de algo sólido, nem tampouco ainda agora podeis. Porque quando a gente vai ler os Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, nós vamos ver que Paulo amava profundamente essas comunidades. Então, ele viajava, né? Ele viajava para desbravar a, aqueles campos, né, que ainda não haviam sido visitados. Ele viajava para desbravar, para trazer o evangelho para aquelas pessoas, formava as comunidades e depois ele dava assistência a essas comunidades. Mas ele não podia estar viajando porque eram distâncias imensas que ele percorreu a pé de barco, né? O que dava para ele se locomover. Então, ele formava a base, a comunidade, a pequena igreja, como ele chamava, né? E depois ele mantinha, ele alimentava essas comunidades através de cartas. Então, a gente tem Romanos, Coríntios, Éfesos, né? Tiago, Tito, Filemon, que eram o quê? Cartas às localidades ou às pessoas que ficavam responsáveis por aquelas comunidades. E, às vezes, ele era rígido, ele era bem sisudo, bem firme em colocações. Por quê? Porque enquanto ele estava lá, a comunidade caminhava bem, mas quando ele se afastava, aí vinham os conflitos naturais e normais de toda a comunidade. Por quê? Porque todo o ensinamento, quando está no papel, é perfeito. O problema é quando os ensinamentos de qualquer linha religiosa, de qualquer denominação religiosa, ou mesmo política, ou educacional, tudo quando está no papel é perfeito. Quando sai da ideia para a prática, aí é que vem os problemas. Por quê? Porque na prática somos nós os responsáveis por colocar no dia a dia aqueles ensinamentos. E nós somos problemáticos, somos seres, não vamos dizer problemáticos, né, meus irmãos? Somos complexos, somos seres complexos. E cada um é diferente do outro. Não existe no universo uma outra Luciana Lima. Esse espírito que anima hoje essa persona. Não existe em nenhum outro canto do universo.
Nós somos únicos, temos identidades, ó, únicas. Nem os dedos das nossas mãos são iguais. Cada uma aqui tem uma digital diferente. Porque Deus, ele é infinito em sua criação. Então, somos criaturas complexas, seres complexos. E aí vem que os conflitos. E ele sempre mandava as cartas para que pudesse manter as comunidades sólidas, firmes e com identidade pelo menos parecida. O que ele sempre pedia era o quê? Se pregasse, se levasse os ensinamentos do Cristo. E se vivesse da forma com que o Cristo viveu, praticando os milagres que o Cristo fez, e a gente sabe, nós espíritas, que não eram milagres como derrogações da lei de Deus, mas sim fenômenos à época desconhecidos, mas que hoje nós sabemos que faziam parte, né, do próprio ensinamento do Mestre Jesus, porque ele sabia, né, desde sempre, a compor, retirar do fluido universal, combinado com o fluido animal, fluido que caminha, né, pelos nossos corpos, o fluido dos espíritos, e produzir fenômenos hoje explicados, mas à época não eram explicados. Então, Paulo alimentava essas comunidades e os tinham como amigos, né? Pessoas que, junto com ele, junto com os discípulos, com os apóstolos, porque alguns ainda estavam vivos na época. Quem leu Paulo e Estevão, né? Um livro fantástico de Emmanuel, e que traz a história verdadeira da consolidação do cristianismo, né? Do nascer, né? A transformação de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo de Tarso, né? E a gente vê exatamente isso, a importância da amizade, a importância de se apoiar, principalmente os irmãos, no seu início da sua jornada. Paulo teve a ajuda de Ananias, logo no primeiro momento, e depois a ajuda de outros tantos irmãos que antes eram perseguidos por ele e se transformaram, deixaram de ser perseguidos para ser amigos, companheiros de jornada nessa transformação, nessa mudança de Paulo. E aí a gente vem para o texto, né? Então, esse primeiro momento, esse primeiro trecho, esse primeiro versículo, Paulo quer dizer isso, que tem coisas que ele ainda não pode passar para as comunidades. Porque, primeiro, ele precisa dar o básico, o alimento necessário para a manutenção da comunidade, mas ainda não pode passar grandes trabalhos, grandes funções, por quê? Porque eles não estão preparados ainda. Lembra que o Mestre Jesus também disse, né, que enviaria o Consolador, que diria aquilo que ele não pôde dizer à época. Porque depois da vinda do Mestre Jesus, antes da vinda do Mestre Jesus, só os judeus acreditavam na unicidade de Deus, né, no Deus único. Só os judeus acreditavam no monoteísmo, todos os outros povos eram politeístas. Então vem o Mestre Jesus e, além de consolidar o monoteísmo, vem trazer também uma outra face para o Pai Celestial, para Deus. Porque antes o que era apresentado era que Deus era um Deus o quê? Vingativo. Um Deus mais parecido com os homens do que com a divindade. E aí o Mestre Jesus vem trazer o Pai Celestial como esse Pai amoroso, compreende as nossas falhas e sempre vai nos dar chances, oportunidades para transformações, né? As nossas transformações morais e espirituais.
Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Olha como Emmanuel coloca no primeiro parágrafo. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito. E aí a gente traz para a nossa realidade espírita. Às vezes, primeiro, nós queremos que, quando nós temos contato, primeiro com a doutrina espírita, que é aquela fase, não é, de novidade, de ensinamentos maravilhosos, e que nós ficamos assim, embevecidos, a nossa alma se eleva com esses ensinamentos. Nós ficamos tão animados, tão felizes com a possibilidade de transformações que nós temos dentro de nós, que nós queremos que a nossa família toda também participe desse mesmo entusiasmo, desse mesmo momento de descoberta para nós. Porque quando adentramos logo a doutrina espírita, nós compreendemos que um véu se descerra na nossa frente, uma cortina se abre em nossa frente e várias coisas que estavam por detrás dessa cortina, que para nós estava obscuro, estava escondido, começa a vir às claras, começa a aparecer para nós. Então, nós ficamos tão entusiasmados que queremos que nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, nossos pais, nossos filhos, nosso companheiro, a companheira, todos venham conosco para participar desse mesmo despertar para uma novo pensamento, a nova vida, a nova maneira de ser. E não é bem assim, meus irmãos. Por quê? Porque, principalmente o Espiritismo, ele veio para todos, mas nem todos têm condição de absorver esses ensinamentos na profundidade que nós quereríamos que isso fosse feito. Na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz que tem 3 tipos de espíritas. Na conclusão do Livro dos Espíritos, 3 tipos de espíritas. Aquele que, logo no início, né, se sente maravilhado com as informações, mas não passa desta fase de maravilhoso sobrenatural. Então, as pessoas ficam entusiasmadas, acham interessantes aqueles ensinamentos, mas aquilo não lhe toca profundamente. O segundo tipo de espírita é aquele que tem contato com a doutrina, se entusiasma, gosta dos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina, mas esses ensinamentos não penetram tão profundo no seu ser que lhes provoque a necessidade de mudança, de alteração, de transformação moral. E o terceiro tipo de espírita, que é aquele que tem contato com a doutrina espírita, gosta da parte filosófica, científica e religiosa e absorve esses ensinamentos, deixa que esse espiritismo penetre em si e lhe provoque transformações profundas na alma ou no espírito, uma vez que a alma é o espírito encarnado. Então, meus irmãos, quando nós pelo menos que já temos algum tempo na estrada, né, na doutrina dos espíritos, acreditamos que alguns de nós já estamos nessa terceira fase. Somos esse tipo de espírita. E a doutrina penetrou em nós de tal forma que todos os dias nós promovemos transformações profundas em nossa alma. Profundas em nós. Porque
O objetivo principal do Espiritismo é esse, é a transformação da humanidade. Elevar a humanidade na condição de espíritos evoluídos. Mas nem todas as pessoas que vivem conosco vão compartilhar deste mesmo pensamento e nem dessa mesma vontade. Então, aqui, ó, muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que eles dizem respeito. Então, às vezes, na própria casa espírita, nós vemos diversos tipos de espíritos. Nós vemos aquelas criaturas que, da doutrina e do evangelho, só querem a superficialidade. As pessoas que querem permanecer no superficial, no ensinamento, e assistir a doutrina de vez em quando, participar de uma reunião de passe, participar de uma reunião de desobsessão, mas o trabalho realmente de reforma íntima, nem todos querem. E às vezes nós que abraçamos essa doutrina com tanto amor, com tanta vontade de realmente mudar, nós queremos que essas pessoas, esses cooperadores, também comunguem desta mesma vontade. E muitas vezes só amigos valiosos que eles entendem os propósitos e valorizam os trabalhos, esquecidos de que as afeições, tanto quanto as plantas, reclamam cultivo adequado. Às vezes, ó, essas pessoas ainda estão na fase do leite e nós já queremos dar os manjares. Às vezes, essas pessoas ainda estão na fase da alimentação básica para evoluírem e chegarem à maturidade espiritual para receber o manjar, para receber as informações e se engajarem no trabalho de tal forma que possam compreender que a transformação interior, a transformação moral, não é através das palavras, mas da prática. Podemos falar do Evangelho do Mestre Jesus, podemos falar da doutrina espírita em qualquer lugar. Agora, ser exemplo, aí é mais difícil, é mais complicado. Então, ó, muitos companheiros exigem cooperadores esclarecidos. Às vezes a gente quer que a pessoa que tem pouco tempo de doutrina espírita se comporte como um espírita de muitos anos, que já estudou toda a codificação, né? Todos os 5 livros do Pentateuco da doutrina, já meditaram sobre esses livros, que são os livros básicos da codificação, trazido por o nosso mestre leonês, Allan Kardec. Quando, às vezes, nós praticamos ou exemplificamos esses mesmos ensinamentos. Então, precisamos ter cuidado, porque as afeições, tanto quanto as plantas, reclamam que cultivo adequado. Então, paciência, indulgência, observação, apoio, são o quê? O adubo para fertilizar essas plantas que estão sendo cultivadas agora, que foram sementes plantadas recentemente. Então, precisamos ter o nosso olhar clínico, nosso olhar atento para esses irmãos que ainda estão no processo tenro, no processo iniciante da doutrina espírita. Atentar para o detalhe, não estamos dizendo iniciante em questão de anos, de meses, de dias, não. Porque uma pessoa pode levar 10 anos na doutrina espírita e não despertar a sua consciência. Pode levar 20 anos, 30 anos na doutrina espírita e não despertar a sua consciência para a questão espiritual, como ser espiritual, passando por uma experiência carnal. Enquanto que, às vezes, um adolescente, um jovem, alguém que chegou há pouco tempo na doutrina, 2 anos, 3 anos, já desperta para a necessidade do trabalho e para a necessidade da transformação. Está lá no Evangelho. Porque
Os ensinamentos espíritas não é nada de sobrenatural, não é nada além das nossas capacidades cognitivas, não. São lições simples, mas o espírito precisa estar preparado para acalentar, receber esses ensinamentos. Aí é que é difícil. E para isso o espírito precisa estar na fase. O seu terreno precisa estar fértil para quando essa mensagem chegar na forma de semente, ela germinar. Ok, meus amigos? Vamos lá. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O que é compreensão? Amizade a gente já viu lá no início, né? É aquele vínculo que é mais espiritual do que material. Muitos amigos, muitos laços de amizade que nós fazemos, o nosso cognitivo, nós não conseguimos explicar. Materialmente, nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque muitas vezes são encontros de almas. São espíritos afins de tantas outras encarnações e que se reencontram hoje, e aí basta bater os olhos e o coração já se alegra pelo reencontro com essas pessoas. Como pode acontecer com os inimigos. Mas aí é uma outra história, né? É para uma outra palestra. O Evangelho diz que o nosso coração bate, né? As fibras do nosso coração vibram de forma diferente na presença de um amigo e na presença de um inimigo. Lógico, é fluídico. Né? É uma emoção que nós não temos como mascarar. É algo natural. Então, a amizade é um encontro de almas. E a compreensão? Compreensão, meus irmãos, é análise, é observação. A compreensão, ela é fruto da fé raciocinada. Sabiam disso? Porque o que é uma pessoa compreensiva? É uma pessoa reflexiva. Então, a compreensão vem de refletir. Quando nós somos amigos compreensivos, nós vemos o nosso amigo do jeito que ele é. E aí a gente vai chegar daqui a pouquinho nas nuances da amizade, certo? Porque a diferença? Há diferença, sim. Às vezes nós tomamos tudo, né? Por uma base só, como dizem aí no ditado, é por 1 quilo só, e não é assim, não. Então, ó, compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração e harmonia. Então, os laços afetivos, eles são consolidados com o tempo. Que tempo, Luciana, que você está falando? Será que eu estou falando dessa única encarnação? Ou da presente encarnação? Não. Somos espíritas e um dos 5 princípios da doutrina espírita é a crença na reencarnação. Então, se realmente acreditamos na reencarnação, nós sabemos que não vivemos só essa vida. E que iremos viver outras tantas forem necessárias ao nosso depuramento espiritual. Então, viemos de outras esferas antes dessa. De outras eras antes dessa. Então, muitos amigos que nós temos hoje, essa amizade não foi, a semente não foi plantada hoje, meus amigos, meus irmãos. Essa semente já foi plantada muitos anos atrás, às vezes milênios. Às vezes até essas sementes foram plantadas quando nós éramos espíritos ainda baderneiros, espíritos brincalhões, espíritos que não queriam nada com nada, como a gente diz aí aos nossos alunos, né? Esse menino não quer nada com a hora do Brasil, né? Como a gente costuma dizer. Então, muitos desses espíritos foram nossos companheiros de desordem em outras encarnações. E hoje nós estamos na doutrina e às vezes eles vêm, né, para somar conosco, para juntos nós consertarmos o que fizemos de errado lá atrás. Não são só os nossos inimigos que vêm conosco para corrigir os equívocos do passado, não. Os amigos também vêm para que juntos a gente reconheça, né,
e animicamente, porque a gente tem o véu do esquecimento, né? Mas que a gente lembre animicamente, ou de forma anímica. O que é de forma anímica? É o que está nos nossos refolhos mentais, que nós, espíritos, registramos tudo, guardamos tudo, mas a nossa capacidade mental, a parte física, não vai comportar tanta informação. Então, vem o véu do esquecimento com a misericórdia de Deus, para que a gente lembre bem tênue, né? Uma névoazinha, que a gente tenha pequenas intuições do que fomos, do que fizemos no passado, para a gente não repetir aqui. Então, muitos dos nossos amigos hoje, muitos dos nossos companheiros, eles são esses amigos, esses companheiros de vida equivocada lá atrás. E que muitas vezes a gente vem primeiro para a doutrina espírita e eles vêm chegando depois para encontrar em nós a base, a confiança, para também ingressar na doutrina espírita. Aí vem a compreensão disso. Aí vem o evangelho. Muito será cobrado, aqui muito foi dado. E a nós espíritas, é bom que se diga isso, foi dado muito. Para nós espíritas, é dado muito. Porque nós temos o evangelho do Mestre Jesus, nós temos a codificação da doutrina espírita, ainda temos os livros complementares desses médiuns fabulosos que nós já tivemos e já desencarnaram, como Chico Xavier e Ivone Pereira, né? Agora, Sueli Schubert e tantos outros que já partiram para o plano espiritual, e muitos que ainda estão encarnados entre nós, a exemplo de Divaldo Franco e outros tantos que estão aí, ó, psicografando. Então, a nós é dado muito, meus irmãos, e também será cobrado muito. Então, muitos desses espíritos ó, vêm para o nosso convívio, para que juntos possamos consertar, ou também, paralelo ao consertar o passado, construir um futuro novo. Porque são muitos desses espíritos, nossos amigos, que junto conosco formamos o quê? Os grupos das casas espíritas. Ou estamos unidos por acaso? A casa não existe, já sabemos disso. Então, as casas espíritas existem com um propósito, o propósito do espiritismo é a transformação da humanidade em criaturas melhores, seres espiritualizados. E nós aceitamos esse desafio de juntos, com a doutrina, ensinar as pessoas essa mudança. Então, nossos amigos que estão conosco também vão nos ajudar e nós ajudá-los nessa empreitada, né? Nesses projetos de transformação da humanidade. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Olhe que Emmanuel vem nos dizendo. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher o entendimento. Primeiro, o Mestre Jesus convidou os apóstolos, cada um a seu tempo e as suas personalidades, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu e o Pai somos um. Primeiro, o que foi que ele fez? Semeou o ideal. O ideal de quê? O ideal de um ser espiritualizado. O ideal de uma vida espiritual que transcende a vida material. Ele não perguntou quem era, o que era. Ele simplesmente chamou-os e apresentou o seu ideal de vida, o nosso ideal de vida, o ideal de vida de um homem espiritualizado. Antes de recolher-lhes o entendimento, sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar
por fim, o colégio apostólico. Nós que somos professores, né? Sempre quando nós entramos na sala de aula, no início do ano, de qualquer ano letivo, o que é que a gente tem? Uma visão panorâmica dos nossos alunos. E cada aluno vai trazer uma especificidade. Cada cabecinha, né? Cada espíritozinho que está ali naquela sala tem uma personalidade, uma característica. E nós temos a função de, juntos com todas essas diversidades, todos esses espíritozinhos, trazer-lhes o equilíbrio entre eles e nós com relação a eles. Então, o Mestre Jesus tinha esta visão ampla de todas as criaturas que tinham contato com ele. Então, primeiro ele chamou os apóstolos, e aí a gente botou aqui, ó, quem eram os apóstolos? Ó, o Cristo já era Cristo antes da formação do globo, que ele é o governador do nosso planeta. Ele recebeu da mão do Pai Celestial, né, a formação do planeta Terra. Então, Cristo ele já era Cristo antes mesmo do planeta Terra existir. Quando ele encarnou entre nós, porque o Cristo não reencarnou, ele encarnou, quando ele tomou o corpo de carne para viver entre nós, cada um desses discípulos ou dos apóstolos que ele escolheu tinha uma personalidade. Então, vê que ele utilizou as pessoas, o material humano que estava próximo mais de nós do que da santidade dele. Porque o Cristo já passou da condição de santo, já passou da condição de anjo, já está na condição crística, que é acima de todas as categorias dos espíritos, como está lá no livro dos espíritos, a escala espírita, ou a escala dos espíritos. Né? Cristo é o Cristo, é o topo dessa escala. Mas ele escolheu pessoas tão falíveis quanto nós, para servir de exemplo para nós. Então, ele escolheu um Pedro, aquele pescador, né? Forte, muitas vezes truculento, né? Firme nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua forma de falar, de agir. Escolheu um Judas, que era mais levado à questão das somas, né? Tinha a visão mais politizada e política da época. Tanto que o que ocorreu com Judas foi exatamente isso. Ele achava que o mestre jamais se deixaria levar preso. No momento em que ele fosse preso, ele ia fazer alguma coisa com todo o potencial que ele tinha e ia trazer a reforma, né? a mudança política e depois espiritual. Então, foi um pensamento equivocado dele. E assim ele foi selecionando cada um, Mateus, Marcos, João, que era o mais doce, né, era o mais novo de todo o seu grupo, e cada um com uma característica específica, cada um, Emmanuel vai dizer, e alguns dos espíritos, com a análise dos apóstolos, a gente não tem como fazer isso agora, né? Cada apóstolo com sua personalidade específica, mas todos tinham o quê? As imperfeições que todos nós temos, as incertezas que todos nós temos. Tomé, que queria ver para poder crer, e o Mestre Jesus diz a ele, primeiro creia, para depois poder ver. Então, cada um trazia uma face, uma personalidade da humanidade. E eram pessoas como nós, com as incertezas, com as dúvidas, com os medos que todos nós temos.
E aí, Emmanuel diz isso, ó, sofreu-lhes as negações. Lembram de Pedro, que negou o Cristo? Tolerou-lhes as fraquezas. Judas, coitado, né? Que não suportou, tá? O momento da traição, que até o último instante o Mestre Jesus deu a ele a oportunidade, né? De não cometer aquele ato, no momento em que ele chega com os soldados, o Mestre Jesus abre os braços para ele e diz: a que vieres, amigo? E aí Judas lhe dá o quê? Um beijo na face. Tudo isso é simbolismo, meus irmãos. Porque o beijo representa, e à época e até hoje, o mais puro do afeto. Quando nós abraçamos os nossos amigos, quando nós colocamos o ósculo, né, que é o beijo, à face de um irmão, com esse beijo vai o que? A nossa vibração, vai o nosso sentimento de afeto por aquela pessoa. Então, o Mestre Jesus abre os braços para ele e diz: amiga que viesse. E aí ele dá um beijo na face do Mestre Jesus. Porque o Mestre Jesus sabia quais eram as intenções, mas até aquele momento ele poderia voltar atrás. E aí depois, infelizmente, ele não suporta o peso de ter entregue o Mestre Jesus a todo o flagelo que ele passou, a crucificação, e ele comete o suicídio. Fraqueza, ó, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Porque tanto Judas, como Tomé, como outros, Mateus, que era um cobrador de impostos até se tornar apóstolo, muitos deles pensavam que o Mestre Jesus era o rei judeu, mas o rei material. O rei que iria desbancar Herodes e outros tantos Césares da época. Por quê? Porque não compreendiam, ó, a obra do Mestre Jesus. Não compreendiam ainda o ideal. Estavam sendo ainda alimentados com leite. Não podiam ser alimentados ainda com manjar, porque seus espíritos não estavam adultos, né? Não estavam suficientemente conscientes das transformações necessárias para a absorção desses ensinamentos. Mas vamos lá. Então, quem eram os apóstolos? Pessoas como nós, tão carentes de tão carentes de maturidade como nós para chegarmos até a condição espiritual. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O que é que Paulo está dizendo? Ainda vocês não têm condição de saber tudo. No momento, o que nós podemos passar é isto. Mestre Jesus fez a mesma coisa com o Consolador Prometido. E aí vem Allan Kardec, né? E nos traz, né, esse trabalho primoroso em que ele dedicou a sua vida para codificar uma doutrina que não tem quem diga nada. Não tem como se mudar um J da doutrina. E ele ainda diz, Allan Kardec, analise tudo e anexe à obra aquilo que seja útil à própria obra. E aí, depois da codificação, vieram os livros complementares. Os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, os livros psicografados pela veneranda Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que vêm complementando, vêm o quê? Explicando ainda o que nós não entendemos, mas que está escrito na codificação. Nós ainda não estamos dizendo que não está escrito na codificação.
Estamos dizendo que nós não entendemos, porque hoje, depois do tempo que nós temos de doutrina espírita, hoje ainda pegamos o livro dos Espíritos para estudar determinada questão e nos surpreendemos com uma nova face, uma nova interpretação daquela mesma questão que nós já lemos 10 vezes, 20 vezes. Por quê? Porque a cada dia, meus irmãos, nós vamos aprendendo mais. Isso é que é fascinante na doutrina. Isso é que é fascinante na conscientização crística que nós temos, na conscientização de espíritos do infinito que nós temos, porque somos espíritos infinitos, não somos eternos, porque eterno só Deus. Eterno é aquele que não tem nem fim nem início. Nós tivemos o início, porque Deus nos criou, então nós somos infinitos. Seres celestiais, que viemos de Deus. Então, quando nós nos conscientizamos disso, meus irmãos, cada texto que nós lemos traz um mundo de informações novas. E cada vez que nós lemos o mesmo texto, mais um mundo de informações novas se abre em nossa mente. Então, ó, a afirmativa transborda sabedoria. Precisamos ter para com nossos amigos esse mesmo cuidado, né, de não enchê-los de informações que às vezes eles não têm capacidade ainda de absorver. Vamos com calma. Vamos primeiro dando o quê? O leite, alimentando, cultivando, cuidando, para depois, quando eles tiverem condição, absorver ou manjar, que são as informações mais profundas do Evangelho e da doutrina. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé, viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Ó, o que Emmanuel diz para nós. Voltamos à casa do caminho. Depois que o Mestre Jesus partiu para o plano espiritual, depois que os apóstolos tomaram fôlego do susto, porque foi um susto, no momento em que o Mestre é crucificado, todos eles ficaram sem chão. Imagina, você viver com um ser espiritual que a todo instante transcendia a capacidade física, que curava cego, curava leproso, curava aleijado de nascença, né? Pessoas que nasciam cegas, que nasciam com deformações físicas, e o Mestre Jesus impunha as mãos e curava. Então, que fazia transformações 24 horas por dia, alimentava 5.000 pessoas com poucos alimentos, e de repente ver aquele ser espiritual crucificado como um homem comum, descer à mansão dos mortos, não é? Ser sepultado. Depois, né, eles voltaram, né, a reviver esse mesmo convívio quando o mestre retorna, toma um corpo, né, em perispírito, e convive com eles 40 dias mais, né? Depois no momento que ele desencarna, ele ainda vive, né? Convive com eles alguns dias, e aí nos Atos dos Apóstolos vem a descrição de que quando ele aparece exatamente a Judas, e a Judas não, desculpe, o que só acredita vendo, né? Então, a Tomé. Ele aparece a Tomé e Tomé diz, então deixa eu tocar em tuas feridas para eu poder crer. E aí ele estava materializado no perispírito, matéria quintessenciada, uma aparição tangível, e aí Tomé toca na ferida, e aí passa a crer quando ele diz, bendito aqueles que acreditaram sem ver. Entendeu, meus irmãos? Então, ó, o apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edifica os companheiros de sua missão evangélica em Corinto,
não com alimento complexos das teses difíceis. Por que Emmanuel está dizendo isso? Ó? Não com alimento complexo das teses difíceis. Porque Paulo de Tarso, quando era Saulo, ele era um doutor da lei. Ele tinha um sinédrio a hora que ele quisesse para fazer palestra, para desdobrar sobre os pergaminhos de Moisés e dos profetas. Então, Paulo era erudito, ele tinha dupla cidadania. Ele era cidadão romano também, então ele sabia falar muito bem, ele conhecia os textos dos antigos profetas, então ele poderia trazer para as pessoas esses ensinamentos, né, rebuscados, mas não. Quando a gente vai lá de novo para Paulo Estevam, a gente vai ver que ele, depois da sua conversão, né, depois que ele esteve diante do Mestre Jesus, na sua estrada de Damasco, ele refaz e vai passar 3 anos no deserto, fazendo o quê? Tear, que era a sua profissão quando ele era rapazote, né? Que todo o menino judeu tinha que ter uma profissão. Então, o pai dele era tecelão e ensina ele a fazer também tapetes. Então, ele volta às suas origens e passa 3 anos no deserto com Ananias, com um casal, né? Depois de Ananias, com um casal, e passa a tecer tapetes e ali a meditar, a transformar, a vencer o seu orgulho, a sua vaidade. E ainda assim, quando ele retorna, e a primeira pregação dele é erudita, né? Ele tenta falar no sinédrio e é escorraçado literalmente, expulso como louco por aqueles homens que antes eram seus amigos, ó, seus amigos, mas que hoje os ideais de amizade divergem. E aí a gente vem para aquela fase que nós dissemos que todos os amigos são iguais? De jeito nenhum. Somos diferentes. E nossos amigos de antes, que eram nossos comparsas, nossos companheiros de vida desregrada, hoje, se quiserem vir conosco nesse novo caminho, nós teremos, às vezes, que fazer um esforço muito grande para ensiná-los, para mostrar-lhes esse novo caminho. E muitos desses não permanecerão nesse caminho. Nós iremos nos entristecer, sim, mas não podemos cercear o livre-arbítrio dessas criaturas. Então, voltamos àquele momento. A gente quer que o nosso pai, que a nossa mãe, que nossos filhos, que nossa esposa, que nossos tios, que nossos amigos diletos sejam espíritas. Não é assim que funciona, não, meus irmãos. Antes de tudo, precisamos querer que eles sejam homens de bem, que é diferente. Se forem homens de bem e espíritas, Ave Maria, maravilha. Mas antes de qualquer coisa, eles precisam ser homens de bem. Honestos, não mentir, não furtar, não matar, não fazer tantas outras coisas que está contra os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, às vezes, as pessoas são homens de bem, mas não tem um rótulo religioso e a gente quer que tenham algum rótulo religioso. Outros necessitam, porque está lá também no Evangelho e no Livro dos Espíritos. As religiões são escolas que as pessoas vão passando, como nós também passamos por tantas outras escolas. Hoje estamos na escola espírita. Amanhã, não sei em que escola estaremos. Ontem, provavelmente, já estivemos no protestantismo, no catolicismo, nas religiões de matriz africanas. Por que não? Talvez nós tivéssemos já passado por todas essas escolas. Hoje somos espíritas. É uma nova escola que vai nos ensinar a ser homens de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E existem aqueles amigos que nós temos os nossos laços, né, de amizade, principalmente do passado, e que queirão nos levar, nos tirar deste caminho. Por quê?
Porque para eles, nós somos fanáticos. Para eles, nós estamos por demais mudados e eles não compreendem essa mudança. E porque eles não compreendem, eles querem muitas vezes nos atrair para os mesmos equívocos de antes. E aí vem a nossa necessidade de firmeza, de certeza daquilo que realmente nós queremos, que é mudar e mudar para melhor. Aí vem a dificuldade nossa, é de deixá-los ir. Deixá-los ir, sim, porque eu tenho certeza de que esse é o caminho melhor para mim. Amo-os, gosto muito deles, mas eles não compreenderam os meus ideais de mudança. Não compreenderam, então, continuem os caminhos, ou eles continuem no caminho que eles estão, porque eu permanecerei no caminho em que eu estou. No dia em que eles tiverem condição de despertarem, estarei atenta para novamente estender os braços, estender as mãos, para que eles caminhem até onde nós estamos. E não a gente parar a nossa estrada evolutiva para permanecer do lado deles, que têm ideais, intenções, vontades que já não condizem às nossas intenções, às nossas vontades, aos nossos ideais de afeição. Continuarão sendo nossos amigos? Sim, mas não comungaremos mais com a vida que eles vivem. Não estaremos juntos fisicamente. E um dia estaremos juntos espiritualmente. Quando eles despertarem para esta mudança e caminharem até nós. Porque em algum dia, em algum momento, estaremos juntos, porque o Mestre Jesus prometeu isso. Um dia haverá um só rebanho para um só pastor. Vamos lá, meus irmãos. Não lhes conquistar a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento, como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor. Não será possível colher sem semear. Então, exibindo cultura, impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. É assim que nós conquistaremos os nossos amigos, verdadeiros amigos. Falamos, apresentamos a doutrina, apresentamos o evangelho, mas eles não estão preparados, não querem? Pronto, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Orar, servir, trabalhar e amar. Por quê? Porque nosso corpo não nos limita. Somos espíritos que transcendemos a matéria. Então, meu amigo, eu não vou mais para as festas com você. Eu não vou mais para shows de determinadas criaturas com vocês. Não me compete mais ir para determinados ambientes, que mesmo de lazer, mas que tem um ambiente em que se apresentam substâncias, né, que não são lícitas, às vezes até algumas lícitas, como fumo, como álcool, que não condiz mais com os meus ideais. Então, para esses ambientes, eu não vou com você. Vá. E eu vou continuar aqui fazendo as minhas atividades e você fazendo as suas atividades. Não seremos inimigos, mas não compartilharemos esse tipo de ambiente nem esse tipo de atividades. De minha parte, o que é que eu tenho que fazer? Orar para que esse amigo desperte. Servir no momento em que esse amigo estiver em dificuldade, eu possa e tenha condição de ajudá-lo. Trabalhar pela transformação espiritual e moral minha, porque em trabalhando com isso, eu vou ter condição de trabalhar e ajudar os meus semelhantes. E amando esses que são meus amigos
e me esforçando para amar aqueles que se colocam na minha posição de inimigo, que é o trabalho mais árduo. E assim nós vamos seguindo. Eu, meu caminho, eles, o caminho deles. E como nós dissemos, em algum momento nós vamos nos encontrar. Existe uma ciência que cultiva a amizade e construir o caminho. Vamos lá? Que é o nosso último slide para a complementação desse nosso tema de hoje. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Olhe como Emmanuel coloca, examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Porque ele está falando de campo que está sendo germinado, né? As sementes estão sendo jogadas, os germens do evangelho está dentro da semente que vai ser colocada na terra fértil. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhe resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Ama simplesmente, como os Espíritos dizem. Dá e passa. Servir. O que é servir? É você fazer pelo outro sem esperar que o outro fazer por fazer, amar por amar, perdoar por perdoar. Esquecer a ofensa por esquecer a ofensa, porque isso nos liberta. Quando perdoamos, não libertamos o outro, nos libertamos do outro. É bem diferente isso. O outro pode ter algo contra nós. Nós é que não podemos jamais ter nada contra ninguém, porque todos são nossos irmãos, todos nós estamos conectados. E, por fim, imita o lavrador prudente e devotado se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Qual é essa colheita de grandes e preciosos resultados? É lá na frente, quando disseremos todos um só rebanho e um só pastor. A consciência tranquila de que nós fizemos o melhor de nós neste momento, nesta encarnação, para que esse mundo se estabeleça. Estamos agora aí, ó, no processo de transformação planetária. A passagem do planeta de provas e expiações para um planeta regenerador. Junto com a Terra, planeta, matéria, todos os seres estão também se regenerando. Mineral, vegetal, animal, hominal. Todos os reinos estão passando por transformações. Todos nós estamos saindo do período primitivo para um período regenerador. Todos nós estamos saindo de uma fase de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, todos nós estamos nos regenerando. E, para isso, precisamos selecionar, sim, os nossos amigos. Ou, melhor dizendo, esses amigos serão naturalmente selecionados. Porque, meus irmãos, quanto mais elevamos o nosso espírito, quanto mais elevamos o nosso pensamento, quanto mais nos elevamos espiritualmente, a atração, a lei de afinidade vai aproximar de nós esses espíritos afins. E vai naturalmente afastar de nós aqueles que não estão na mesma sintonia. Então, não precisamos fazer nada. Não precisamos dizer a ninguém, se afaste de mim, que eu não quero falar com você, não quero conviver com você. Não. Tudo está de acordo com a lei do equilíbrio. Então, se eu ainda tenho no meu redor, na minha psicosfera, pessoas ainda em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio espiritual, é porque há uma razão para isso. Para que esses espíritos aprendam conosco que já estamos no caminho evolutivo. Para que aprendam conosco através dos nossos exemplos, não é mais pelo que nós falamos, não, meus irmãos. A época de falar já passou, agora é a época da prática. Ó, como Paulo disse,
As sementes estão sendo lançadas. As plantas estão se desenvolvendo. Cabe a nós agora o cultivo, que é o trabalho árduo, que é o quê? Remover a terra, colocar adubo, colocar água e todos os dias ir lá observar. A plantinha está bem? Está crescendo? Está com a cor correta? Está com o tamanho certo para a sua idade? Será que não tem ervas daninhas se aproximando para comer as suas folhas? E aqui, ó, não a lavoura diariamente, observando se está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Vigiarmos nós, para que a gente não esteja exigindo dessas plantas que ainda são tênues, que ainda são pequenas, frutos que elas ainda não têm condição de dar. Flores que ainda não estão no período da inflorescência, que é o período da abertura, em que as flores demonstram para nós aquela explosão de cores e de beleza. Entenderam, meus irmãos? Então, olha, amizade e compreensão. Emmanuel nos ensina que todos nós temos amigos ao nosso redor. Principalmente os nossos amigos espirituais, amigos desencarnados, que a gente não vê com os olhos da carne, mas que sentimos através do sexto sentido, que é a mediunidade. Então, sentimos sim a presença desses espíritos perto de nós, que nos intuam, nos ajudam, nos orientam e nos amparam. Tá certo, meus irmãos? E vocês todos são nossos amigos de doutrina, que nos apoiam, oram por nós. Continuem, meus irmãos. A afabilidade e a doçura, a misericórdia, a benevolência que precisamos ter uns com os outros. Então, se soubermos que algum dos nossos amigos de doutrina caiu, faliu, vamos orar por esses irmãos, para que eles se reergam e retornem à casa dos espíritos, e retornem à casa espiritual. Vamos orar por aqueles que estão em trabalhos missionários, aqueles médiuns que trabalham em pequenas casas e que, às vezes, através de seus corpos, através de suas mediunidades, trazem as orientações dos amigos espirituais. Vamos orar por essas criaturas, porque são perseguidos, às vezes vilipendiados, caluniados, e nós somos amigos, irmãos. Então, paz para todos. Agradecemos mais uma vez a indulgência, a paciência desse instante. E vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Pai, pelo dom da vida. Ao tempo, Senhor, em que pedimos, tem misericórdia por todos esses espíritos que nesse instante desencarnam através desse processo de expurgo espiritual. Que esses espíritos possam ser recebidos no plano espiritual com todo amor, com todo carinho. Que eles tenham lucidez para compreender o momento pelo qual estão passando. E acalenta, Senhor, também os corações dos encarnados que aqui ficam, que acreditam ter perdido seus amigos, os seus diletos do coração, mas na verdade a separação é só momentânea, porque daqui a pouco estaremos todos juntos no plano espiritual. Pai que estais nos céus, glorificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós teu reino, seja feito tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Até a próxima, meus amigos.